quer entender, porque às vezes a gente afasta o outro porque a gente não consegue estar com o outro, fica até o fim do vídeo, talvez você entenda um dos motivos disso. Hoje a gente vai falar de uma das feridas de trauma, que é sufocamento, que é quando a gente está perto de alguém, a gente às vezes se sente sufocado, sem ar para respirar, sem espaço interno para se expressar e para poder ser. É aquele sentimento de não sou livre, eu não posso fazer o que eu quero, e aí você sai em disparada para tentar ser livre e viver a tua vida. Então, primeira coisa, eu queria falar de onde surge isso. Surge lá na nossa infância, né? Às vezes quando os nossos pais não dão suporte para a gente ser nós mesmos, de a gente ter a nossa própria energia, isso acontece, né? Por exemplo, você tá brincando, todo feliz, com a tua energia vibrante, cheio de coisa, e aí fica quieto, para, não pode se mexer, e aí você se sente coibido, você sente a repressão, e às vezes isso chega também na esfera sexual, fecha as pernas, não sente, não se expressa, cala a boca. Então tem todos os tipos de repressão. E aí você se sente coibido na tua expressão, você se sente sufocado, que você não pode ser o que você quer ser. Então essa repressão pode ser na tua energia vital, pode ser na tua sexualidade. E tu começa a ter esse anseio, esse desejo de ser livre. Isso também pode acontecer quando a criança tem que cuidar dos pais. O pai e a mãe têm essa necessidade de ser cuidado. Por exemplo, os pais adoecem, aí você tem que cuidar deles. E aí você não tem a liberdade de você ser criança. Você tem que cuidar do outro, você tem que tomar conta do outro, você tem que ter essa responsabilidade. E cuidar do outro passa, às vezes, a ser uma obrigação, um peso para você na vida adulta. Né? Então é um outro jeito que pode acontecer isso daí. Então, assim, essa ferida do sufocamento é assim, a pessoa ela cuida do outro meio às vezes por obrigação, por ter que fazer, não é uma coisa espontânea. E ela tende a fugir do outro, a se isolar, a ficar mais consigo mesmo, né? Ela quer ser livre, ela quer ter a liberdade dela. E aí tem o que a gente chama de ferida de sufocamento. Então tá, e como que a gente vai lidar, né, com essas duas feridas, do abandono e do sufocamento, tá? Então primeiro eu vou falar do jeito de lidar com a ferida do abandono, né? Primeira coisa, você tem que reconhecer. Pô, eu tô sentindo que eu tô abandonado, eu tô pedindo demais, eu tô em demanda demais pro outro, eu fico o tempo inteiro querendo algo do outro. E aí você reconhece esse teu comportamento que vai para fora, e aí tu volta para dentro e fala, no fundo eu tô sentindo falta, eu tô sentindo sozinho, eu tô sentindo um vazio interno. E isso vem dessa ferida. E aí você reconhece isso e aprende a ficar ali consigo e saber que o outro não tem que dar tudo que você precisa. Ele não tem como suprir todas as tuas faltas. Você tira o foco do outro e se volta para si. E aí você sai dessa posição de vítima que o outro tem que me dar. E nesse caminho não tem solução. E aí tu volta para si. E aí tu começa a ter uma postura mais adulta, ou seja, e de responsabilidade. O que eu posso fazer com essa sensação? E talvez você consiga até mesmo se dar conta, isso foi na minha infância e não acontece mais na minha vida adulta, não é mais presente, né? E aí você dá um tempo para isso se assentando, você se aterra, você se firma no chão. E aí você começa a dar esse tempo. Respira, sente. Uau. E aí você vai assumindo outra postura e você pode ver que nesse espaço você vai ter a chance de ter mais responsabilidade, de criar mais amor do que exigindo do outro.
quando você exige do outro, provavelmente o outro vai se afastar de você. E agora, quando você dá espaço para o outro talvez se sinta à vontade de se aproximar de você. Isso pode mudar a relação tua, que tu tá mudando o jeito que você se relaciona. E mais importante que isso, mudar essa energia interna que tá aqui dentro. E agora para o sufocamento. É muito parecido com o abandono. A primeira coisa é você reconhecer nesse momento que você está se sentindo invadido, sem liberdade, sem espaço interno. Uau, putz, pode ser que esteja uma ferida minha tenha sido ativada da minha infância, onde eu não podia me expressar, eu não podia ter essa energia, eu não podia ter essa vitalidade, e aí eu me sinto sufocado. Uau, você reconheceu isso, você fez o link, e aí tu fica um pouco ali com essa energia, e dá espaço, tá tudo bem, e cria esse container, esse espaço de poder estar com aquilo, de você poder também ser aquilo, e não rejeitar essa situação. E aos poucos você vai falando assim, uau, e agora a partir disso, dessa sensibilidade interna, assim, você vai pedir o teu limite. Uau, eu preciso de um espaço hoje, eu preciso ficar sozinho, eu preciso sair com meus amigos, eu preciso fazer tal coisa que eu gosto. E aí você dá esse limite. Mesmo que talvez isso o outro não goste que você faça isso, mas você está dando esse limite. Mas ao mesmo tempo, você também vai ter que se dar permissão para se arriscar a se aproximar do outro, a estar junto do outro. Você vai aprender a dizer não, mas também vai aprender a dizer sim, a correr o risco. Uau, tá, eu tenho essa... Sabendo que você tem essa ferida, você se aproxima do outro e fala assim, uau, tudo bem. Eu vou estar aqui com o outro. E aí você vai se arriscando e vai aumentando esse continente do que você pode ser. Porque se você vai se restringindo e vai dando limite para todo mundo e limite para o teu amor, você vai se restringindo, você vai se diminuindo. E aí conforme for que você puder, passinho a passinho, você vai aumentando esse limite de você poder se arriscar, se aproximar mais intimamente do outro. E aí cada um faz a tua parte. E aí você também, outra coisa, é quando você for fazer pelo outro, você não fazer por obrigação, porque você tem que fazer, mas porque é gostoso estar com o outro, de você curtir esse movimento de estar com o outro. E o legal disso tudo é que quando a gente começa a olhar o relacionamento dessa maneira, isso vira uma jornada de autoconhecimento, da gente se conhecer a si próprio. Não é mais o que eu quero do outro, mas sim essa jornada meditativa de autoinvestigação, de explorar a si mesmo, de descobrir a si mesmo. E aí a relação começa a ganhar um outro teor, ela começa a ganhar uma profundidade, mas não uma profundidade da relação, mas uma profundidade tua, uma profundidade interna tua. Então um relacionamento consciente, ele dá espaço para o outro florescer e ao mesmo tempo vocês têm encontros de intimidade. As duas coisas vão acontecer. O outro pode ser ele mesmo, individualmente, e você também tem os momentos de intimidade. Você cria as duas polaridades. Era isso. Um beijo.